Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU, que com certeza é o organismo mais importante das Nações Unidas. Putin responde às provocações feitas pelos líderes do G7 a respeito dele aparecer sem roupa, de ficar sempre querendo se mostrar, e a Ucrânia retoma o controle de um dos pontos mais estratégicos desde o início do conflito, a chamada Ilha das Cobras. Ao mesmo tempo, a Indonésia, país super importante, a quarta maior população mundial, se coloca nesse momento como a grande intermediária de uma possível paz entre Ucrânia e Rússia. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? E galera, não esquece, hein? Ontem eu coloquei para vocês, vou reforçar novamente. Consegui para vocês uma super promoção de 10 cursos por somente R$19,90, numa plataforma de excelente qualidade, tá? Você compra um curso por R$19,90, entre em contato usando o meu cupom e fala assim, eu quero ter acesso a mais 9 cursos. A plataforma te fornece pela parceria que eles fizeram comigo, tá bom? Cursos profissionalizantes e tal, coloca aí, vai ter na descrição todos os cursos ali que eles fornecem. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu disse para vocês, a gente teve algumas questões bem importantes rolando no dia de hoje, né? O primeiro ponto está relacionado ao Brasil assumir a cadeira de presidente do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que a ONU tem no seu Conselho de Segurança 15 membros, sendo 5 permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e o Reino Unido, né, e a Inglaterra, e 10 rotativos. O Brasil é um dos membros rotativos. E como membro dentro do Conselho de Segurança, o Brasil ele tem direito a assumir a presidência durante um mês, em 2022, e também vai assumir outra vez lá em outubro de 2023. Na prática, isso não vai fazer o Brasil passar a ter poder de veto, isso não faz o Brasil virar um membro permanente do Conselho de Segurança, assim como o Brasil quer fazer, e até faz um pouco de sentido, pensando que a geopolítica atual não corresponde mais à geopolítica do Conselho de Segurança da ONU. Convenhamos, o Conselho de Segurança Permanente da ONU responde à lógica de um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, tanto que os aliados mais a China que respondem, né, ao Conselho de Segurança Permanente. Não faz muito sentido esses 5 países terem poder de veto e outros países, como por exemplo a Alemanha, Brasil, Japão e a Índia, que fazem parte do G4 ONU e querem ingressar no Conselho de Segurança Permanente da ONU, não tenham esse poder de veto. O Brasil é um país pacifista, enfim, o Brasil é uma referência para a América Latina e não faz parte desse conselho. Mas não tem nada a ver com a atual presidência. O que o Brasil pode fazer, e aparentemente é o que vai fazer, vai ser convocar uma reunião a respeito da venda de grãos. A gente sabe que o mundo está passando por uma crise alimentar e tem muito a ver com o aumento do preço dos alimentos, também graças à guerra entre Rússia e Ucrânia, em que os dois países estão com as suas exportações prejudicadas, a Rússia tanto pelas sanções e a Ucrânia pela dificuldade de exportar os seus grãos, tá? Essa é a verdade. E o Brasil vai convocar uma reunião, segundo o Brasil, não para fazer como que o Conselho de Segurança fez até agora, ou seja, uma reunião para achar culpados, para punir países, e sim para tentar estabelecer um diálogo para achar a melhor solução. Porque dos dois lados, né, a Ucrânia alega que a Rússia bloqueia os portos ucranianos, por isso que a Ucrânia não pode exportar os seus grãos, colaborando para o aumento do preço do trigo, aveia, etc., enquanto a Rússia alega que, na verdade, a Ucrânia que bloqueia as exportações russas, colocando minas marítimas, e as sanções que são aplicadas tanto aos combustíveis quanto aos alimentos russos colaboram para o aumento do preço desses alimentos. Então a Rússia coloca a Ucrânia e a União Europeia como os principais culpados pela inflação dos alimentos no mundo, ok? Falando na questão dos alimentos, não dá para esquecer que a gente teve uma vitória super importante dos ucranianos na chamada Ilha das Cobras. É um território pequenininho, que fica ali na região do Mar Negro, próximo do porto de Odessa, que com certeza é o porto mais importante dos ucranianos, principalmente pensando no acesso ao Mar Negro. Inclusive, grande parte dos grãos que são exportados pela Ucrânia, eles vêm a partir do porto de Odessa. Essa ilha, ela, além de ser um ponto estratégico, justamente por essa proximidade e domínio, ele tem como se fosse uma espécie de uma questão folclórica, simbólica super importante aí, né? Não folclórica, simbólica. Por quê? A Rússia dominou essa ilha no primeiro dia. Quando o navio russo estava se aproximando da Ilha das Cobras, eles mandaram uma mensagem, ucranianos rendam-se e tal, não sei o quê. Um dos soldados ucranianos pegou o rádio e falou, você é um navio russo? Navio russo, eu quero que você se, censurado aqui, né,
pelo YouTube, tá? Quero que você se F3 pontinhos. Aí, obviamente, né, a Rússia foi lá, invadiu, capturou esse soldado, inclusive foi preso pela Rússia, só que depois, numa troca de prisioneiros, a Ucrânia conseguiu libertar esse soldado, e ele é visto como se fosse um herói da resistência ucraniana frente aos russos, ganhou medalha, tudo tal, né? Então o cara falou, tipo, como um símbolo, um mártir, uma defesa da Ucrânia frente à Rússia. A Rússia conquistou a Ilha das Cobras, só que a Ilha das Cobras, ela está muito próximo da área de artilharia ucraniana, inclusive com os recentes armamentos mandados pelos Estados Unidos, inclusive novo sistema de foguetes e tal, aquilo fica uma área de possível ataque dos ucranianos. Aliás, o porto de Odessa também. Isso é uma grande preocupação à Rússia, que quer dominar também essa região, aparentemente. A Rússia não confirma, o serviço de inteligência dos Estados Unidos diz que sim, né? E por estar dentro do sistema de defesa, os ucranianos atacaram bastante. E aí a gente tem uma guerra de narrativas. A Rússia diz que abandonou a Ilha das Cobras por boa vontade, demonstrar boa vontade aos ucranianos. Já a Ucrânia alega que só conseguiu reconquistar depois de constantes ataques, mostrando vídeos, enfim. Então os russos saíram de lá derrotados. É uma vitória simbólica e estratégia bastante importante para os ucranianos. Será uma mudança de chave no conflito? A Ucrânia reconquistando territórios estratégicos na região do Mar Negro? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, ok? O Putin respondeu aos ataques, entre aspas, praticados pelos países do G7. Comentei com vocês que na reunião, que aconteceu aí uns 3, 4 dias atrás, o Boris Johnson perguntou, ali né, numa reunião bem informal entre os líderes dos países desenvolvidos, se ele também deveria tirar a camisa para fazer a reunião. O Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, falou que deveria tirar a camisa e ficar montado no cavalo. E uma clara referência ao Putin. O Putin, ele sempre tira fotos sem camisa, né? Pescando, praticando esportes e tal, para mostrar, isso faz parte da construção da imagem, que ele é um cara que está bem de saúde, que ele é um cara com bastante vitalidade, que ele é um líder poderoso, é um cara sisudo, sério, é um cara imponente, né? E aí, óbvio que faz parte de uma construção simbólica, mas isso faz parte de um governo também, né? Aí o Putin respondeu, falou assim, poxa, eu conheço eles, né? Então a gente está num momento meio de dificuldade, então eu entendo que eles façam essas críticas, essas piadinhas. Mas, se eles estão tão preocupados assim, tirando fotos sem camisa, isso quer dizer que talvez eles não fossem ficar bem sem camisa. Ele falou que seria um horror, seria inclusive, depende da tradução, seria nojento ver os líderes do G7 sem camisa. Não tô aqui para ficar avaliando, né, corpo de não sei quem tá bem, quem tá fitness e tal. O Boris Johnson, né, realmente, aparentemente não é uma pessoa que tá muito em forma, mas o Justin Trudeau já discordo, né, Justin Trudeau pratica lutas, tá no sistema meio fitness ali e tal, né? Enfim, galera, parece mais briguinha de quinta série. Óbvio que o Justin Trudeau é muito mais novo que o Putin, né? Mas fica muito mais essa briguinha de símbolos, né? Essa briga simbólica e essa troca de ofensas que na prática não leva a lugar nenhum. E, na minha opinião, quando foi feita a crítica ao Putin na reunião do G7, serviu muito mais para tentar mostrar uma certa... a gente nem liga pro Putin, olha como o Putin é frágil, ele acha que ele engana a gente com essa construção de imagem, sendo que é óbvio que o G7 está extremamente preocupado com o Putin. Inclusive o Putin falou que ele recomendava que eles parassem de beber e praticassem esportes, hein? Enfim. A Indonésia, por fim, está se colocando nesse momento como uma mediadora da situação entre Rússia e Ucrânia. Inclusive o próprio chefe de governo da Indonésia disse que levou uma mensagem do Zelensky ao Putin, não falando exatamente qual é a mensagem que foi transmitida. Mas a gente não pode esquecer que a Indonésia ela vai liderar a reunião do G20. E vai ser a reunião do G20 talvez mais importante da história. Por quê? Porque finalmente a gente vai colocar numa mesa de reunião para discutir a economia mundial e, obviamente, a crise dos alimentos, a crise energética, vai ser o tema central. Rússia, China de um lado, Estados Unidos, membros da União Europeia do outro, inclusive com a possível presença do Zelensky, que não faz parte, claro, oficialmente do G20, mas que deve ser possivelmente convidado para essa reunião. O Zelensky já disse que só vai dependendo dos convidados, dando a entender que se a Rússia for, ele também não participa. A reunião que vai rolar em Bali, a Indonésia falou que não é possível fazer uma reunião dessa proporção sem a presença da Rússia, que é um país super importante, mas não podemos esquecer que nesse momento que os BRICS está tentando se expandir, claro, com muito apoio da China, que quer fazer o BRIC hoje, os BRICS, como se fosse um bloco de oposição ao G7,
um bloco dos países emergentes em contraposição ao G7, que é dos países desenvolvidos, a Indonésia, depois de Argentina e de Irã, muito possivelmente vai ser mais um dos países que vai ingressar nessa aliança econômica. Será que também vai corroborar com essa tentativa de combate ao G7, de combate aos países ocidentais? Lembrando que a Indonésia é um país que tem bastante petróleo, é conhecido como um dos novos tigres asiáticos, recebe bastante indústria, principalmente pelo baixo custo de produção, pela disponibilidade de recursos naturais e pela mão de obra barata e abundante que existe ali. É a quarta maior população do mundo e uma potência industrial em ascensão. A Indonésia tem, claro, a sua importância. Será que vai ser mais um país dos BRICS em contraposição ao G7? Fato é que vai liderar a reunião mais importante do G20 dos últimos anos. Beleza, pessoal? Deu para entender as principais notícias aí? Se vocês curtirem, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.